O que é arte? Bom, eu poderia te dizer que a arte é uma habilidade ou uma disposição dirigida para uma execução de alguma finalidade prática ou teórica e que pode ser realizada de forma consciente, controlada e racional. Mas eu também poderia te dizer que a arte é uma manifestação em forma de alguma habilidade, ou talvez uma expressão de qualquer coisa. Pode ser o sentir ou simplesmente o não sentir. A arte pode ser a excitação da imaginação e da fantasia, a inquietude da alma e a aparição dessa. Pode ser o lado esquerdo do seu cérebro, da criatividade e da magia. Mas também pode ser o desencadeamento de algum tipo de resposta no ser humano, tipo como um senso de prazer ou beleza. Mas também posso te dizer que a arte pode ser arquitetura, desenho, escultura, pintura, escrita, música, dança, teatro, cinema. Mas posso ir mais além e te dizer que pode ser um menino pintando, uma borboleta voando, o sol, a lua, o universo, você, eu, Deus ou ninguém. Eu poderia te dizer mais clichê ainda que a arte é tudo. E às vezes a arte é nada. Ou eu poderia te repetir: a arte diz o indizível, exprime o inexprimível e traduz o intraduzível. Bom, mas eu não vou te dizer nada disso. Eu vou te mostrar tudo o que eu sei. Eu vou te entregar aquilo que eu sinto, penso e imprimo sobre arte. E ao final de tudo isso, eu quero que você me diga: o que é arte para você? Eu sou Rebeca Neri, aluna de Arquitetura e Urbanismo da UNB e agora sou professora de Artes Visuais. E hoje eu tô aqui pra gente falar de uma civilização que até hoje perdura, que é o Egito, né? E aí, em seu contexto histórico, naquela época a gente tinha o faraó como uma encarnação divina, e isso determinava o tipo de governo, né? Então, o governo era definido por Deus, então o faraó era definido por Deus, segundo eles, então não há o que questionar. Então, cada um tem o seu espaço, você é plebeu porque você foi escolhido assim, então não há o que questionar. A gente tem as técnicas militares muito fortes que realmente tombaram essa civilização como uma civilização bastante forte. E aí a gente tem o zoroastrismo como solução política, como eu disse para vocês, né? Então, se Deus escolheu, então não há o que questionar. E aí o zoroastrismo é aquela primeira religião monoteísta que foi fundada lá na antiga Pérsia. E aí é considerada como a primeira manifestação do monoteísmo ético. E aí a gente tem a sociedade despótica também em organização, que nada mais é que uma forma simples de governo que é baseada numa premissa de que o poder detém a razão. Então, em uma sociedade que vive sobre essa condição, o poder é quem controla as forças armadas e possui nela uma capacidade de manter a ordem, certo? E aí, a gente também tem a característica que foi conquistado pelos persas depois, né? Então, eles herdaram todo esse contexto fortificado. E aí, a história é a seguinte: era uma vez um jovem casal que lutou para a concretização de seu relacionamento. Esse casal se encontra em uma realidade onde a jovem princesa viaja pela cidade em um tapete mágico com este jovem rapaz. E aí, este mostra, né, na verdade, a verdadeira realidade e as maravilhas do deserto africano setentrional. É uma linda sociedade, desenvolvida, organizada e, consequentemente, invejada.
Daí na pintura a gente vai ter essas características, né, determinando também esse mundo ideal, né, esse mundo belo e maravilhoso que o Egito detinha, né. Então a gente vê muita representação de coisas belas, como a lei da frontalidade. Então eles precisavam enaltecer aquela civilização e vamos mostrar o melhor lado. O que é a lei da frontalidade? Na pintura, nós vamos mostrar as melhores partes do ser humano, independente de qual ângulo esteja. Então, se, por exemplo, está representado de lado, mas a parte que não está sendo mostrada, que é a mão, ou outro olho, é importante, eles vão duplicar e vão abrir como se fosse realmente abrir o ser humano. E aí ser representado dessa forma. Então, assim, na verdade, não importa se está certo ou não a representação. O que importa é mostrar aquilo que eles têm de melhor. E isso não significa que as representações vão ser belas, tá? Não confundam. E aí a gente tem umas características muito interessantes, que a gente vai ter uma distinção entre o homem e a mulher, que o homem com a pele mais avermelhada e a mulher com um tom mais bege. Então, sempre que tiver pessoas com tonalidades mais claras, vocês vão saber distinguir que são mulheres e homens ao contrário. E daí a gente tem um ritual de beleza e higiene, afinal nós estamos no deserto, estamos lidando com o sol muito forte, e aí eles começaram a ter realmente um ritual para que eles consigam manter a saúde, né, da pele, a vitalidade, que é realmente muito importante. Então, esses rituais foram visto pelas pessoas de fora como um ritual simplesmente estético, mas na verdade esses rituais são inteiramente importantes para a saúde das pessoas. E aí a gente tem o domínio da escrita e, como eu disse para vocês, eu preciso mostrar para todo mundo que eu inventei a escrita e eu sou forte pra caramba e eu sou importante pra caramba, então eu vou mostrar isso para todo mundo. Olha o quanto eu sou inteligente. E aí as cabeças de animais vão ser representados, afinal nós estamos falando do zoroastrismo, né? E o zoroastrismo, ele é isso, é como se fossem os animais como encarnação divina aqui na Terra, assim como também os faraós. E aí a gente tem essas pinturas em papiros, que vocês conseguem ver, e aí nessa terceira figura a gente consegue ver que realmente, né, eles representam bastante essa escrita. E aí as cabeças de animais também, alguns animais sendo representados, tanto na escultura, quanto na pintura, tanto quanto nas pessoas, quanto separado, né? Como se fosse um animal separado. E aí a arquitetura, né? A gente já tem uma cidade consolidada, portanto a arquitetura é necessária. E aí para eles, assim como a morte física é para sempre, os deuses são para sempre. Ou seja, eu preciso fazer um templo que dure para sempre. E não é à toa que eles têm essa icônica, né? Essa parte icônica que é como essa estrutura era realmente feita, né? Porque até hoje elas continuam fortificadas. E aí, como sempre, a escrita vai estar ali, né? Acompanhando. E aí a gente tem também umas características que foram clássicas, que foram as colunas egípcias em formas de vegetais. Então já começa a esculpir essas colunas a fim de trazer uma esteticidade ali para a obra. A gente tem os pilares e os obeliscos para determinar um determinado ponto na cidade, afinal nós estamos falando de deserto, e deserto as coisas são meio núbias, né? A gente tem essa terra, né, essa areia, sempre embaçando a visão das pessoas. Então eu preciso me localizar ali no espaço. Então os obeliscos vão trazer esse objetivo aí. E a gente tem as esfinges, os zigurates, que são estruturas bem fortificadas com outros objetivos, e as muralhas e as casas de banho também, a fim de determinar esse espaço para cuidar da saúde da pele das pessoas, cabelo e etc. E aí essa primeira figura que vocês estão vendo é o zigurate, e a gente tem também essas esfinges na frente dos templos. Por quê?
porque essas esfinges estão representando o zoroastrismo, né? E o zoroastrismo é Deus em forma de animal, metade ser humano, né? Cabeça de animal, porque quem comanda o corpo vai ser Deus, e a coisa mais importante vai ser Deus, então, portanto, a cabeça vai ser sempre animal e o corpo humano sendo como se fosse mandado, né? E aí na frente do templo, porque precisamos guardar esse templo. Então, nada melhor do que os deuses para guardar esse templo. E aí a gente tem a escrita, né? Os obeliscos, eles não têm forma estrutural nenhuma e não têm nenhuma função, a não ser marcar realmente um ponto na cidade. Lembra daquela história da torre, né? Me encontra ali na torre, porque é o ponto mais alto e mais fácil de ser encontrado. E aí, as colunas, enfim, um pouco mais sobre o templo para vocês. E aí, as pirâmides de Gizé, as 6 pirâmides de Gizé, que são muito icônicas até hoje, é um mistério e enfim, datam realmente um momento importante de construção na sociedade. Então aqui a gente já começa a falar de estruturas parrudas que perduram durante muito tempo, né? Mesmo ainda sendo deteriorada. A gente está falando de também de um universo onde tem muita ventania. Então a estrutura precisa ser forte para aguentar. E também o sol, né, que desgasta toda a estrutura. Então o material foi ideal para a permanência aí desse espaço, e hoje em dia nós vemos como uma das 7 maravilhas do mundo.